Mais uma conversa sobre aves, mais uma espécie, mas os mesmos artistas do costume. Olá, Gonçalo, tudo bem? Olá Zé, sim, os dois do costume, isto é incrível, mas já vamos com 250 e quantas? 255, né? 255, e isto ainda está longe de terminar, portanto ainda há aqui muita coisa para conversar. Yeah. Pois é, olha, Gonçalo, hoje temos o Pilrito de Beco Comprido, não é verdade? É verdade, sim senhor. Queres começar por nos explicar onde é que viste esta espécie? Olha, foi no Estuário do Tejo, que sempre foi um dos meus locais de eleição para ver aves quando eu morava em Lisboa, no dia 25 de abril de 1990, fui com o meu tio e com mais dois amigos ao Estuário do Tejo e, a certa altura, fomos até às salinas, penso que as salinas de Vaza-Sacos, que era onde normalmente se concentravam as limícolas durante a maré cheia, e nessa ocasião, como habitualmente acontecia, o sítio estava carregado de limícolas e lá, entre outras coisas, estava lá um bando de 1000 ou mais pilritos comuns, eram imensos, mas isto, atenção, final de abril é uma altura de passagem e, portanto, concentram-se grandes números de aves em passagem vindas da África em direção ao norte, e no meio destes pilritos estava lá um pilrito de bico comprido, e eu até tenho aqui na minha mão o bloco de notas que eu usei na altura, porque eu na altura registava tudo em papel, não é? Estamos em 1990, não havia cá internet, nem e-birds, nem nada disso, e então eu no meu bloco de notas escrevi assim: um Calidris ferruginea, plumagem de verão, no meio dos alpina, ligeiramente maior, bico fino e mais comprido, rabadilha cinzenta, abrir parênteses, de perto, malhada de preto e branco, fechar parênteses, observado, a menos de 20 metros. É isto que consta do meu apontamento. Desta vez tivemos uma descrição mais detalhada. É verdade, é verdade. Eu às vezes fazia descrições, que aliás era no tempo em que não havia fotografias, quando se encontrava assim algo menos comum, o que se recomendava era exatamente fazer descrições. Ainda hoje se mantém essa recomendação, não é? Ainda hoje se mantém, mas como hoje em dia muita gente já tem máquinas fotográficas razoavelmente potentes e em muitos casos, nem sempre, mas em muitos casos é possível obter boas fotos das aves. Normalmente, ao abrigo da velha máxima que diz uma imagem vale mais do que 1000 palavras, a maioria das pessoas já não faz qualquer descrição e submete os seus registros com fotografias. Neste caso, nem estamos a falar de submeter, porque este pilrito não era nem é uma raridade, é apenas uma espécie menos comum que eu aqui observei pela primeira vez, e como foi a primeira vez que vi, tinha noção que pelo menos muito numeroso não devia ser, e então fiz esta pequena descrição para explicar como é que eu tinha identificado. A minha experiência com esta ave nunca vi assim propriamente bandos muito grandes desta ave. Quase sempre, como tu descreveste agora, misturado com outras limícolas. No entanto, no site do avesportugal.info, quando tens aquele mapa com as contagens máximas, até há ali umas contagens com umas centenazinhas interessantes de indivíduos. Sim, porque este pilrito tem uma coisa, tem uma particularidade curiosa que é partilhada por quase nenhuma espécie. É que, de uma forma geral, não nidifica nem inverna na Europa. Aparece na Europa apenas em passagem. Eu digo que não inverna, enfim, não é totalmente verdade, porque hoje em dia sabe-se que um pequeno número de indivíduos observa-se regularmente no sul de Portugal e Espanha. Portanto, ele não é totalmente migrador de passagem, embora isto aconteça com outras espécies, mas é essencialmente um migrador de passagem. E durante as passagens migratórias, que se dão na primavera e no final do verão, aparecem às vezes algumas concentrações bastante expressivas de indivíduos, nomeadamente no litoral do Tejo para baixo. Por isso é que aqueles números que aparecem no Portal Aves de Portugal, da ordem de algumas centenas, referem-se principalmente aos estuários do Tejo e do Sado e às zonas úmidas algarvias. Portanto, os valores que lá estão são 150, é o máximo em Santarém, que quase certeza foi nas salinas de Vaza-Sacos, que é o sítio
com melhor habitat, 500 no estuário do Sado, perdão, no distrito de Setúbal, 500 no distrito de Setúbal, provavelmente referentes ao estuário do Sado ou a algum sítio da parte mais a sul do estuário do Tejo, e 300 é o máximo no Algarve. Portanto, esta é a ordem de grandeza dos bandos que já foram registados em Portugal. Normalmente não vemos números tão grandes, mas atenção, estes números que estão no portal dizem respeito às contagens que aparecem no eBird, mas tal como acontece com outras espécies, há alguns registros que não estão no eBird com números superiores. Um dos registros mais notáveis que se encontra publicado foi feito no estuário do Tejo em julho de 1981, portanto já há 45 anos, com 930 indivíduos. Que eu saiba, é a maior contagem alguma vez feita em Portugal. Outra concentração foi 793 indivíduos em março de 1992, na Ria Formosa. Ainda na Ria Formosa, 568 em setembro de 92 e ainda 394 na Reserva de Castro Marim em agosto de 2000. Portanto, de vez em quando aparecem assim uns números de 300, 400 até aos 900, portanto, da ordem das bastantes centenas. Mas habitualmente vemos números inferiores e muitas vezes misturados com outras espécies de limícolas. Eles formam bandos mistos com pilritos comuns e com outro tipo de limícolas que se alimentam dos estuários. Esta espécie, tu há bocado referiste, portanto ele passa por cá, não nidificando na Europa, vai nidificar onde mesmo? Ele vai nidificar no Ártico, mas esta espécie tem uma história bastante curiosa, porque durante muitos anos ninguém sabia onde é que este pilrito nidificava. Ou seja, sabia-se que apareciam em passagem migratória na primavera e no outono, presumia-se que iam para o norte, mas ninguém sabia para onde. E há um livro que eu já tive a oportunidade de ler, que é muito engraçado, enfim, é uma história de uma viagem contada na primeira pessoa, da autoria de Henry Zebom, que foi um explorador do século XIX, e que o livro chama-se The Birds of Siberia, portanto, as aves da Sibéria. E o Henry Zebom, logo no início do livro, ele explica que o objetivo desta viagem era descobrir os territórios de nidificação de 6 espécies que ninguém sabia onde é que nidificavam. Porque ele dizia que já havia uns exploradores, que ele menciona que tinham já feito algumas pesquisas na Lapónia, que fica no norte da Escandinávia, e que tinham descoberto os territórios de nidificação de diversas espécies que apareciam mais a sul, mas que apesar dessas investigações, e isto estamos mais ou menos por volta de 1870, e ele diz que há 6 espécies que ele queria descobrir, que era a tarambola cinzenta, o pilrito pequeno, o pilrito das praias, o pilrito de bico comprido, a seixoeira e o cisne de Bewick, ou cisne pequeno. Portanto, 5 limícolas e um cisne. E ele resolveu então empreender uma expedição até ao Ártico russo, em 1875, em busca destas espécies que ninguém sabia onde é que ocorriam. Esta expedição foi parcialmente bem sucedida, porque ele conseguiu encontrar, não encontrou as espécies todas, mas creio que encontrou, se não me engano, umas 4, e conseguiu encontrar os territórios de nidificação de algumas delas, mas o pilrito de bico comprido ele só observou uma vez durante toda a viagem. E ele depois, ele próprio refere que foi o único indivíduo que ele encontrou durante toda a viagem. E que não conseguiu confirmar os territórios de nidificação, e ele próprio depois diz que isto permaneceu um mistério, só mais tarde é que acabariam por ser confirmados. E porquê é que ele não descobriu?
porque ele foi para o Ártico Russo, mas ainda uma espécie de Rússia europeia, que é até ao vale do rio Petchora. E essa zona não é suficientemente para leste para encontrar os territórios de nidificação, porque o pilrito de bico comprido nidifica no Ártico Russo, mas é numa zona muito distante da Europa, portanto nem sequer é na Rússia Europeia, é na Rússia Asiática, para uma zona que é em redor da chamada Península de Taimyr, acima dos 70 graus mais ou menos de latitude, e portanto é uma zona muito remota que nessa expedição ele não conseguiu lá chegar. Portanto, isto para contextualizar a distribuição, que obviamente se vê melhor no mapa, mas eles nidificam exclusivamente no Ártico Russo, em zonas extremamente remotas, e depois migram através da tundra, da taiga e das costas europeias, e a maioria vai invernar na África subsaariana e também nas costas asiáticas, na Indonésia e na Austrália. A zona de nidificação é uma muito pequena fração das zonas onde a ave depois vai invernar, não é? Sim, ou seja, a zona de reprodução é relativamente concentrada. Aliás, quando nós olhamos para um mapa mundo, como muitas vezes as zonas próximas dos polos estão muito esticadas, aquilo até parece uma zona bastante vasta, mas não é, porque em latitudes Mas elevadas. esta perspectiva de Mercator lixa um bocado aqui. Exatamente, ou seja, mas eu posso dar aqui algum contexto. Em termos de latitude, ele nidifica entre os 67 graus norte e o limite norte da zona de reprodução é no extremo norte da tal península de Taimyr, que fica a 77 graus norte, ok? Não é o sítio mais a norte onde existe terra firme antes de chegar mesmo aos gelos do Ártico, mas é seguramente uma das espécies que nidifica mais a norte, portanto, a 77 graus norte. Embora isto possa variar de uns anos para os outros. E esta é mais ou menos a zona de reprodução. E depois eles espalham-se um bocado pelas regiões tropicais e alguns indivíduos invernam no sul da Europa. Não muitos, mas invernam. Sim, e depois é a Oceania, as ilhas ali do Pacífico e Índico, não é? Aquilo ocupam estas áreas todas e a África também, não é? Sim, mas não na América. Não na América. Curiosamente, há uma nota que eu encontrei no Birds of the World a dizer que de 1962 a 1972 uma pequena colónia desta espécie nidificou no Alasca. Portanto, durante uns anos eles atravessaram ainda mais para lá, porque eles vão quase até ao extremo oriental da Rússia, atravessaram o Estreito de Bering e foram nidificar ao Alasca, mas depois vêm invernar supostamente do lado de cá, porque eles não invernam habitualmente na América. Uma coisa que eu também achei curioso para estes migradores de longa distância é o facto, vi várias referências em vários documentos, de que eles são provavelmente mais fiéis às zonas de paragem durante a migração e às zonas onde vão invernar do que propriamente ao sítio onde constroem o ninho. Exato, eu também li, isso é muito curioso, ou seja, há espécies que nidificam sempre no mesmo local e depois invernam onde calha, mas nesta espécie acontece o contrário, portanto tem fidelidade aos locais de invernada e razoavelmente elevada aos locais de migração, mas não aos locais de reprodução, que esses sim podem variar um bocado de uns anos para os outros. Agora, uma ave que vai para a África, vinda lá do topo da Sibéria e passa por aqui, ainda faz uma migração praticamente este a oeste antes de virar para sul. Provavelmente eu não tenho a certeza se eles vão ter que atravessar o continente, porque repara, eu não creio que a maioria siga pelas costas europeias sempre, porque há muitos que vão invernar no leste africano, ali em países como o Quénia ou a Etiópia ou a Tanzânia ou Moçambique, e outros na Península Arábica e outros até na Índia. Portanto, eles para chegar do norte da Rússia até à Índia quase certamente atravessam pelo interior da Ásia, pelo centro da Rússia, pela Mongólia, pelo Cazaquistão e por outros países. Aliás, a Ásia está toda pintada a amarelo, que é a cor aqui que é usada muitas vezes para indicar zonas de passagem. Portanto, alguns migrarão mais para sudoeste
diria eu, não será necessariamente para o oeste, será para o sudoeste e acabam por vir cá parar. Mas Portugal já está situado assim numa zona muito periférica, talvez seja por isso que eles quase nunca chegam ao norte do nosso país. Aparecem sobretudo no sul, como eu disse, e mesmo em Espanha, sabe-se que aparecem muito mais do lado do Mediterrâneo do que propriamente do lado das costas atlânticas. Portanto, eu acho que a migração se deve fazer muito pelo interior também. Agora, há ou não há aves que invernem por cá? Pois, essa é a tal questão que eu estava a referir há pouco. Sim, exato. Apesar dos guias de campo darem esta espécie como migradora de passagem, a verdade é que já se sabe desde há várias décadas que existe no sul do país uma pequena população invernante. Os No sul da dados Espanha das também, o sul de contagens. Espanha, se não me engano. No sul de Espanha também, eu já ia falar de Espanha, mas no caso de Portugal, os dados que, que foram sendo obtidos ao longo de várias décadas são os dados das contagens de aves aquáticas invernantes que já são feitas há várias décadas pelo SEMPA. E para dar aqui uma noção dos números, entre 1992 e 1995, portanto, primeira metade da década de 90, a população média invernante foi de 129 indivíduos. E entre 2005 e 2007 foi de 125 indivíduos, portanto, um valor muito próximo, anda ali nos cento e poucos. E sabe-se que os sítios, os dois locais com maior número de indivíduos no inverno eram o estuário do Tejo e a Ria Formosa. E em certos anos também aparecia no estuário do Sado e na reserva de Castro Marinho, que são também os locais onde foram registadas as maiores concentrações de aves em passagem. Portanto, os locais que eu já referi, que é do Tejo para baixo, nas zonas úmidas, é onde aparece em maior quantidade, quer na passagem, quer no inverno. Em Espanha, a situação em Espanha não é muito diferente. O que se sabe é que aparecem também indivíduos a invernar, não muitos, e variam um bocadinho de uns anos para os outros, mas os dados disponíveis que aparecem, são referidos no livro The Birds of the Iberian Peninsula, diz que há um pequeno número deles que fica no inverno, quase todos, nas zonas úmidas costeiras do sudoeste da Andaluzia. Ora, o sudoeste da Andaluzia, estamos a falar de Doñana, portanto, das marismas do Guadalquivir e da Baía de Cádiz. E aqui o número de indivíduos variava de uns anos para os outros entre 0 e 1.700. Portanto, um bocadinho mais que em Portugal, entre as várias centenas e 1.000 e tal. E depois números muito mais pequenos nas costas do Mediterrâneo. Portanto, aparentemente é no sudoeste de Espanha e no sul de Portugal que existe uma população invernante que se calhar no conjunto de Portugal e Espanha andará entre os 500 e os 2.000, diria eu. Que ainda é expressivo, não é? Hum, agora, Repara, espera, deixa-me só comentar esse adjetivo. É expressivo a uma escala europeia, mas em termos mundiais isto nem 1% representa, porque a população mundial está estimada entre meio milhão e 1 milhão de aves adultas, portanto, que são números muito elevados. Portanto, isto é, eu diria mais que em termos globais, isto é uma curiosidade porque não tem assim uma expressão muito grande face à população global. A maioria delas irá invernar em África, onde se pensa que a população invernante anda entre os 300 mil e os 400 mil indivíduos. Depois ainda deve haver mais 200 mil a invernar no sul da Ásia, e ainda se pensa que haverá mais uns quantos depois lá para a Austrália, etc. Portanto, a população global invernante, segundo a BirdLife, andará entre os 700 mil e 1 milhão e 200 mil, dos quais entre 400 e 900 mil adultos. agora que falaste em população, uma das coisas que também é interessante sobre esta espécie é que quando eu estive a ler aqui sobre a evolução da população, parece-me ver uma referência a uma tendência de declínio significativa quando olhamos para essa escala global, apesar de me parecer que há uma tendência positiva aqui na zona europeia. Bom, a nível global, o que se sabe é que
ou pelo menos os dados que existem, é que se pensa que que a população está a diminuir de forma bastante acelerada. Isto é o que diz no site da BirdLife e que está a diminuir em resposta a um conjunto de ameaças ao longo da sua área de distribuição. As ameaças que eles referem podem ter a ver com degradação de habitat nas zonas de migração e de invernada, que é algo que afeta aves aquáticas de uma forma geral, também a poluição por diferentes indústrias, a perturbação causada também por indústrias pesqueiras, o uso de falcões para caça, enfim, causas variadas. Agora, eles referem aqui um aspecto muito curioso acerca do sucesso reprodutor desta espécie. Portanto, lá em cima no Ártico, tu possivelmente já ouviste dizer que as populações de predadores no Ártico, predadores, estamos a falar de aves e de mamíferos, têm ciclos mais ou menos de 4 anos que variam com as populações de lemmings, que são os pequenos roedores dessas latitudes, não é? Ou seja, quando há muitos lemmings, os predadores conseguem ter maiores taxas de sucesso reprodutor. Isto aplica-se, por exemplo, a certas corujas e às raposas do Ártico, etc. E então no ano seguinte há muitos predadores, mas depois a população de lemmings colapsa e a seguir a população de predadores diminui também. Isto já é algo que já é conhecido desde há muito tempo. Ora, eu encontrei aqui uma referência curiosa no site da BirdLife que diz o seguinte: nos locais de nidificação, o sucesso reprodutor desta espécie está aparentemente muito correlacionado com os ciclos dos lemmings. E foi sugerido por alguns autores que a queda recente no número de indivíduos destes pilritos pode ser um reflexo do colapso dos ciclos dos lemmings, talvez causado por alterações climáticas no Ártico, porque o Ártico tem sido bastante afetado. Agora, o que é que isto tem a ver com os lemmings? É que eu li também aqui que as raposas do Ártico alimentam-se muito de lemmings, que é a presa principal, mas no ano em que há poucos lemmings, elas vão aos ninhos dos pilritos e predam muito os ninhos dos pilritos. E, portanto, quando há poucos lemmings, os pilritos sofrem mais predação. Quando há muitos lemmings, as raposas não vão tanto aos ninhos dos pilritos e os pilritos têm um sucesso reprodutor melhor. Estão distraídas com os lemmings. Pois, se calhar os lemmings são a presa preferida e os ninhos dos pilritos são, digamos, uma comida alternativa. Havendo muitos lemmings, elas não vão às aves. É curioso. E que neste momento, se houver menos lemmings, os pilritos podem ser vítimas das raposas e isso também teria reflexos negativos na população. Mas atenção, isto são sugestões, são hipóteses. Eu não sei se esta correlação está demonstrada em termos muito, muito rigorosos, mas de qualquer forma, em ciência, como sabes, colocam-se todas as hipóteses, depois testam-se, depois umas são verdadeiras, outras não são, mas de qualquer forma achei esta hipótese curiosa porque nos mostra, acho que às vezes a dinâmica de uma determinada espécie, das populações de uma espécie, tem impacto nas populações de várias outras espécies. Também me parece que, se não estou em erro, alguns fatores de ameaça que não estão a ser, assim, digamos, muito favoráveis então à propagação desta espécie é a degradação da qualidade dos habitats no Mar Amarelo e, se não me engano, caça também, não é? Parece-me que Sim, também há assim. exato, como eu referi há pouco, há vários fatores que são apontados como sendo adversos nas zonas de invernada e isso inclui, entre outras coisas, a degradação de habitats. É isso. Uma coisa também interessante sobre esta espécie, e julgo que isto se passa com outro tipo de limícolas também, é que, pelos vistos, durante o acasalamento, assim que o macho faz o trabalho que tem a fazer, pira-se, vai-se embora, inicia a sua migração de volta para o sul, deixa lá as fêmeas com os ovos, não é? Se eu percebi Exatamente. bem. Ou seja, exatamente, ou seja, aliás, eles nidificam muito tarde, porque esta espécie
esta espécie nidifica em zonas muito elevadas em termos de latitude e, portanto, eles têm que esperar que o gelo desapareça para conseguirem construir os ninhos. Portanto, isso é típico das espécies que nidificam no Ártico, começam a nidificar muito tarde, mas normalmente este começo mais tardio é compensado pelo facto de que no Ártico há luz durante 24 horas e, portanto, os adultos conseguem alimentar as crias round the clock, né? Portanto, a toda a hora, dia e aquilo que nós chamaríamos noite, mas que é sempre dia, e, portanto, conseguem criar a prole num prazo relativamente rápido. Agora, efetivamente, o que eu li vai exatamente em linha com isso. Eles chegam, ao fim de 5 ou 6 dias já estão a pôr os ovos, portanto, eles não perdem tempo nenhum, tratam logo de tudo o que têm a tratar, põem os ovos, o macho vai-se embora, a fêmea incuba, mas ao fim de poucos dias, a fêmea, assim que os filhotes se tornam independentes, as fêmeas vão-se embora também, e os filhos depois vão à vida. Depois mais tarde vão os juvenis. Sim, e por isso é que a passagem destes pilritos, a passagem de norte para sul, portanto, a migração pós-nupcial, acontece muito cedo e nós, no mês de julho, já podemos ver adultos ainda com restos de plumagem nupcial a passar para sul. E houve alguns estudos feitos em Espanha que mostraram também que na passagem outonal, que também começa em julho, primeiro aparecem os machos e depois mais tarde é que aparecem as fêmeas e só mais tarde é que aparecem os juvenis. Portanto, os adultos vêm antes dos juvenis, e os machos vêm antes das fêmeas. Portanto, aquilo que é observado na migração de passagem em Espanha corresponde exatamente a esse comportamento que é descrito para os locais de reprodução. Portanto, os machos estão lá há muito pouco tempo, vêm-se embora, as fêmeas adultas vêm-se embora a seguir e os juvenis depois vêm mais tarde. Por isso é que nós vemos adultos ainda a passar cá em julho e agosto e os juvenis aparecem em fim de agosto, já mais para setembro. Gonçalo, Calidris ferruginea, o que é que isto quer dizer? Bom, esta espécie foi descrita pelo Pontoppidan, que era um pastor e naturalista dinamarquês, como Tringa ferrugineus, portanto ele colocou isto no género Tringa, que era um género que já tinha sido usado pelo Linneu para o maçarico bique-bique, que era o Tringocropos. Ele talvez tenha achado que era parecido por causa de ser ainda uma ave um bocadinho maior que os outros pilritos, mas mais tarde esta ave é colocada no género Calidris. Calidris é um nome que vem do grego Calidris, que é mais um daqueles nomes mencionados nos trabalhos do Aristóteles. Portanto, este nome refere-se a uma ave meio malhada, cinzenta, assim meio sarapintada, que andava nas margens, portanto, junto à água, e que é mencionado por Aristóteles, embora não se saiba exatamente que espécie é que era. E depois o que acontece é que estes nomes do Aristóteles depois acabam por ser atribuídos como nomes científicos a algumas espécies de aves, e neste caso este nome é proposto em 1804, o género Calidris, por um naturalista alemão que raramente se ouve falar, que era o Merram, o Blasius Merram. É ele que propõe o género Calidris em 1804. Mas, portanto, ele vai pegar neste nome do Aristóteles e foi introduzido por este Merram, e a espécie tipo é a seixoeira. Portanto, ele colocou a seixoeira no género Calidris e depois outras espécies foram colocadas lá também. Ferruginia é um nome mais intuitivo, porque vem do latim ferrugineus, que significa cor de ferrugem, não é? Já que ferrugíneo deriva de ferrum, e ferrum é o nome latino para ferro. Portanto, ferrugíneo é cor de ferro ou cor de ferrugem. Uma curiosidade aqui é que no nome original era Tringa ferrugineus, porque Tringa era um nome masculino e, portanto, a terminação era masculina, que era para haver concordância de género entre o substantivo e o adjetivo. Então era Tringa ferrugineus. Quando passa para o género Calidris, passa a ser ferrugínea, porque o Calidris é feminino, tal como nós temos Calidris minuta também,
fica Calidris ferruginea. Há apenas, ou seja, o nome específico não muda, mas há uma alteração da terminação para haver concordância de género. Isto acontece com outras espécies que mudam de género, faz-se a correção da terminação apenas para... É como passar de amarelo para amarela, não é? Passa de ferrugíneo para ferrugínea, neste caso por ser um nome feminino. É apenas um apontamento para nós percebermos melhor esta questão dos nomes científicos. Portanto, resumindo, Calidris era um nome mencionado nos trabalhos do Aristóteles, ferrugíneo significa cor de ferrugem, que se refere à plumagem alaranjada dos adultos nupciais. Gonçalo, obrigado. Temos de deixar um bocadinho de tema para a segunda ronda das nossas conversas. Famosa. Olha que ultimamente já houve várias pessoas a perguntar, porque de vez em quando vou encontrando pessoas que me perguntam nas conversas, já me vão perguntando quando é que começa a famosa segunda volta. Eu disse que não sei, porque primeiro ainda temos que acabar a primeira volta, não é? Ainda temos uma série de... Como se costuma dizer, mais vale esperar sentado. Claro, é assim, nós temos que acabar a primeira volta e eu já disse que isto vai pelo menos até aos 300. Depois dos 300 logo vemos o que é que fazemos a seguir. Mas também já fui dizendo que se houver segunda volta, não será necessariamente pela mesma ordem. Nós depois na segunda volta logo vemos como é que vamos fazer isto. Não temos ainda nada de concreto definido, isto para responder às pessoas que me vão perguntando. Não temos nada de concreto definido, temos intenção de eventualmente fazer uma segunda volta, pelo menos para algumas espécies, mas para já a prioridade é acabar a primeira volta, que ainda temos aqui umas dezenas de espécies que estão há muito tempo em fila de espera e também estão na expectativa de serem abordadas. Pronto, temos de terminar, não é? Obrigado então, obrigado a todos os que nos ouviram. Obrigado, e até à próxima. À próxima.